Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Leonardo Goulart. Nós vamos falar hoje sobre os principais passos que você deve seguir para sair das dívidas. Esse tema ele é muito importante para quem está enfrentando problemas com endividamento, que estão perdidos e que não sabem nem por onde começar, mas que querem mudar. Essa vontade de mudar, essa consciência da mudança já é um passo muito importante para que você saia dessa situação. E você não está sozinho. No Brasil hoje, 60 milhões de pessoas estão com o nome negativado no SPC. Se nós levarmos em consideração que a população economicamente ativa do Brasil é em torno de 120 milhões de pessoas, nós podemos dizer que 1 a cada 2 pessoas economicamente ativas estão com o nome sujo no SPC. É um número muito alto, é um número muito assustador, que tem várias causas por trás dele. No Brasil nós não tivemos educação financeira quando nós iniciamos, desde criança nas escolas nunca foi ensinado, não é ensinado. Na nossa família, normalmente, nós replicamos modelos dos nossos pais para a educação financeira. Então, se esse modelo não foi bom, se esse modelo não foi satisfatório, nós vamos continuar replicando modelos insatisfatórios. Nós viemos de uma demanda reprimida muito grande, então é um modelo mental de escassez familiar. Então, esse modelo de escassez, quando você tem muita vontade de conquistar alguma coisa, de ganhar alguma coisa e sua família não tem condição de te sustentar com isso, quando você começa a ter o seu dinheiro, você quer suprir essas necessidades, essa demanda reprimida que vem lá da infância. Então, existe um descontrole financeiro, um descontrole de gastos, uma falta de educação financeira, N motivos que trazem e que fazem com que as pessoas se tornem endividadas. E eu estou aqui para falar com você hoje sobre isso. Eu quero te dar os primeiros passos, eu quero que você entenda quais são os primeiros passos para que você saia das dívidas e se torne de fato um investidor, que você não precisa viver essa vida de endividado, mas que você possa sair de endividado, ter controle financeiro, ter planejamento financeiro e se torne um investidor no futuro e tenha qualidade de vida. Tá? Uma das maiores dores do endividado é a vergonha. Aliás, quem está endividado sente muita vergonha. O endividado, ele sente dores terríveis e normalmente o endividado ele sofre sozinho, porque normalmente ele tem vergonha, ele tem medo, ele tem culpa de compartilhar essas dores com outras pessoas. Então eu listei aqui, alguém me fez uma pergunta assim: quais são as maiores dores dos endividados? Eu citei vergonha, vergonha é a principal. Porque você se sente impotente de resolver uma situação, você se sente numa situação muito pior do que os seus amigos, do que os seus familiares. Quem está com dívida, ele se sente incompetente de gerir a sua própria vida financeira. Existe um sentimento de pensar assim: poxa, eu não consegui resolver e administrar bem minhas finanças. Então existe uma vergonha, existe culpa. Uma das maiores dores do endividado é sentir culpa. Como que eu deixei chegar nessa situação? Por que eu fiquei nessa situação? Como que eu não fiz melhor? Então a culpa também é um sentimento muito doloroso. Medo do futuro, o que vai acontecer comigo? Eu nunca mais vou conseguir emprego, porque quando eu vou conseguir um emprego, as empresas vão consultar a minha ficha e vai ver que eu estou com o nome negativado, não vou conseguir emprego. Não vou conseguir mais crédito, porque como eu estou com o nome negativado, não tem como mais conseguir crédito para alavancar algum projeto que eu tenho. Ele sente ansiedade, transtorno de ansiedade, gente, é terrível. O endividado ele sente transtorno de ansiedade, ele sente síndrome do pânico. Eu conheço pessoas endividadas que o telefone começa a tocar, ele começa a ter síndrome do pânico. Por quê? Porque ele é bombardeado de ligações telefônicas das empresas de cobrança o tempo todo. E as empresas de cobrança, elas entram em contato e insistem nas ligações até conseguir falar com essa pessoa. Então, ele tem insônia, ele não consegue dormir direito, porque ele acorda de madrugada, ele começa a pensar nas dívidas, ele começa a sentir medo, ele começa a sentir vergonha, ele começa a pensar em formas de sair da dívida, ele não consegue. Então o endividado ele tem dores terríveis, ele começa a ter problemas familiares, problemas de endividamento e de desentendimento em casa.
Então ele começa a não se dar bem mais com a família, ele começa a ter problemas com o casamento, né? A segunda maior causa de divórcio no Brasil está relacionada a dinheiro. Então ele começa a ter desentendimentos familiares terríveis, o casamento dele pode acabar. E assim, na pior das hipóteses, né, gente, pode chegar aí a um suicídio. A pessoa, ela sente uma pressão tão grande, ela sente sentimentos ruins tão pesados que ela pode pensar até em tirar a própria vida. Um outro sentimento muito ruim que essa pessoa sente, uma dor muito ruim, é uma desconcentração enorme em tudo que ela vai fazer. Então ela vai trabalhar, ela não consegue concentrar no trabalho porque a dívida está sempre na cabeça dela. Então ela não sabe como se livrar disso, ela não sabe como resolver e ela tem um problema que está latente o tempo todo ali na cabeça dela, que é a dívida. Então ela perde até a concentração no trabalho. Então essas dores, elas acompanham o endividado, né? E eu estou aqui para falar com você que existem meios de se resolver isso, né? Nas minhas mentorias, quando eu atendo meus alunos, que eles chegam trazendo essas dores, que eles chegam trazendo esses problemas, o primeiro exercício que eu faço com eles e que eu quero fazer com você aqui agora é assim, ó, respira fundo, fecha o olho e faz assim, ó, respira, de novo, calma, respira. A dívida, ela é um problema e assim como qualquer outro problema, ela tem solução e nós vamos encontrar a solução para o seu problema. A dívida, ela não te define. A dívida é um problema que você está enfrentando e eu quero te contar, eu também já passei por problema de dívidas. Por isso que eu estou aqui para falar com você, porque eu já senti as dores que você sente, eu já passei por situações que você sente e eu sei exatamente como você se sente e também sei te mostrar caminhos para você sair desse problema, tá? Então, primeiro passo, acalme. A dívida ela é só um problema e assim como qualquer outro problema, ela tem solução. E nós vamos achar, né, eu quero te ajudar a achar soluções, a achar caminhos para que você saia das dívidas, né? Eu costumo dizer assim que não é sobre dinheiro, mas é sobre a sua qualidade de vida. Nós precisamos resgatar, você precisa resgatar a sua qualidade de vida. Você precisa ter uma boa noite de sono, você precisa ter concentração no seu trabalho, você precisa voltar a ter sonhos, você precisa ter uma base familiar favorável para você. Você não precisa mais sentir pânico a hora que o seu telefone toca, você não precisa se sentir mais culpado, você não precisa sentir mais vergonha. Então, você precisa resgatar a sua qualidade de vida. E esse vídeo ele vai te ensinar sobre isso. Essas técnicas que eu estou te passando são para que você possa entender esse cenário e se tornar mesmo uma pessoa com qualidade de vida. A dívida, ela não te define, guarda essa frase. Você não é a sua dívida. Você está passando por uma fase de endividamento, mas essa fase vai passar, né? Só que para essa fase passar, existem técnicas e existem mecanismos que eu estou aqui para te ajudar como resolver isso, tá bom? Uma pergunta que eu recebi também, que é essa aqui, ó. Quais são os principais motivos geradores das dívidas? Normalmente nós falamos de desemprego. O desemprego é um dos fatores essenciais para início de dívidas, né? Para fatores geradores de dívidas. Por quê? Porque corta-se a receita. E quando a receita é cortada e não tem outra para colocar no lugar, as dívidas elas não deixam de acontecer. Então você continua tendo conta com o supermercado, com energia, com aluguel, com prestações, compromissos já assumidos, porém a sua receita foi reduzida ou ela foi reduzida a zero. Então o desemprego é uma das causas terríveis e que inicia-se um processo de endividamento nessa fase. E o que é muito importante para você que está passando por isso? Está desempregado, está com dificuldade de conseguir uma nova recolocação, refaça o seu orçamento pessoal. E esse é um dos grandes problemas, e nós vamos falar disso aqui mais para frente, que é que as pessoas não têm um planejamento financeiro e orçamentário doméstico em casa importante para que você possa passar por essas situações. As pessoas não construíram uma reserva de emergência para passar por essas situações. Por isso que o endividamento ele começa em uma das causas com o desemprego, porque à medida que você foi trabalhando, você foi comprando, você foi assumindo compromissos, mas você não fez um compromisso muito importante que é consigo próprio.
que é o de construir a sua reserva de emergência, o seu colchão financeiro para passar por momentos de dificuldade. O outro motivo muito grave e que gera endividamento é divórcio. O divórcio, quando ele é conduzido de maneira errada, ele gera muito problema de endividamento para uma das partes, né? Porque começam-se a ter gastos, começam-se a ter outras despesas, outros desgastes. Você tem que sair da sua casa, constituir um novo lar, né? Então você vai ter que comprar outras coisas também, você vai ter que começar a pagar pensão alimentícia, você vai ter que começar a ter gastos extras que você não tinha antes. Então o divórcio também, quando ele é mal conduzido, ele é um grande gerador de dívidas para a pessoa. Um outro fator é doença. Doença também, infelizmente, ela não avisa a hora que vai chegar. Então a doença, ela causa problemas de endividamento, principalmente quando a pessoa não está preparada para aquela situação. Então, quando ela não tem um convênio médico, quando ela tem que socorrer uma pessoa que não tem convênio médico da família, mas que precisa colocar um dinheiro, uma diária no hospital, ela é muito cara, remédios custam muito caros, dependendo da situação. Então, doença também é um dos fatores muito pesados aí que contribui muito para que haja o endividamento. Um outro fator é o descontrole financeiro. Normalmente, como eu disse no início do vídeo, nós não tivemos educação financeira na infância. E como nós não tivemos educação financeira na infância, nós não aprendemos a fazer controle financeiro. Então, as pessoas começam a comprar. Eu fiz um vídeo sobre isso, está lá no meu Instagram, falando sobre o início do Plano Real. O início do Plano Real, lá em 94, ele trouxe para as pessoas uma sensação de estabilidade. E as pessoas até então passaram a entender quanto que ela ganhava e quanto que ela poderia gastar. O problema é que as pessoas começaram a consumir demais por conta da estabilidade. Então eu ganho R$1.000, eu posso fazer uma prestação de 100, uma outra de 50, uma outra de 80, uma outra de 40, e começaram a assumir várias prestações, entendendo que as prestações não tinham juros. Então, são 10 parcelas de 100, são 24 parcelas de 200, são 8 parcelas de 80. Só que quando ela soma isso, várias parcelinhas, dá um valor exorbitante e que causa endividamento também. Então, a falta de um controle financeiro, ela causa endividamentos, principalmente porque as pessoas elas não souberam a fazer um orçamento, um equilíbrio financeiro e orçamentário familiar. E é muito importante que você faça. E quais são as dicas que eu dou para que você comece a fazer o seu planejamento orçamentário? Comece registrando os seus gastos diários. Quanto você gasta por dia? Quanto você gasta em restaurantes? Quanto que você gasta em transporte? Quanto que você gasta quando você sai na rua? Existem os gastos fantasmas também, que são aqueles gastos que você não anota, que são pequenos, mas que no final do dia dá um valor enorme, como estacionamento, uma água que você toma na rua, um picolé que você compra, um sorvete. Tudo isso você precisa começar a registrar, e começa a registrar por setor. Olha, eu fui no restaurante, eu fui na padaria, eu fui na farmácia, eu fui no estacionamento, eu coloquei combustível no meu carro. Enfim, começa a registrar esses gastos para você ter clareza para onde está indo o seu dinheiro. E essa falta de controle orçamentário, a falta de controle financeiro, ela causa endividamento para você. Um outro problema também que causa descontrole financeiro e que causa dívidas: compras por compulsão. Pessoas que não podem ouvir a palavra promoção, pessoas que não podem passar na porta de uma loja, que vê algo que seja interessante para ela, ela compra mesmo que não esteja precisando. Então é muito sério isso, e você tem que tomar muito cuidado com compras por compulsão. Faça um planejamento. Quem tem planejamento normalmente não faz compras por compulsão, porque ele sabe exatamente quanto ele tem e quanto ele pode gastar naquele dia. E ele sabe fazer as perguntas certas antes de comprar um determinado produto. Eu preciso disso? Realmente eu preciso desse produto? Eu preciso disso agora? Então, se você chegou à conclusão que você precisa, tudo bem. Você precisa disso agora? Eu posso comprar esse produto sem me endividar? Eu tenho mecanismos de comprar esse produto sem entrar em uma dívida? Eu posso comprar outro produto que seja similar
e que tenha qualidade, que seja mais barato? Com qual frequência eu vou utilizar esse produto? Eu estou comprando para ir em um determinado evento que eu vou utilizar 1, 2 vezes por ano? Compensa eu comprar? Então, quem tem controle financeiro, quem tem mecanismos de controle financeiro, normalmente não fazem compras por impulso. Não tem compras por impulso, porque a compra por impulso, ela te gera gastos desnecessários. Então, cuidado com as compras por impulso, cuidado com as compras que você faz sem planejamento, porque tudo isso vão te gerar gastos desnecessários e vão te gerar dívidas. E normalmente, se você for olhar qual foi a origem da sua dívida, aonde que a sua dívida se originou, você vai esbarrar em desemprego, pode esbarrar em divórcio, em desequilíbrio orçamentário, em doença na família, em compras por impulso. Isso pode gerar para você algum problema nessa área, tá? Então toma cuidado com isso, tá? E aí eu recebi outra pergunta aqui que fala assim: além dos fatores geradores das dívidas, Léo, então tá, por onde que eu começo então? Por onde que eu posso começar a resolver a minha situação financeira? Essa é uma ótima pergunta, né? E eu recebo demais dos meus alunos. E eu falo para vocês, não adianta a gente atacar as dívidas se a gente não atacar em primeiro lugar a sua mentalidade, né? Na minha sessão de mentoria, eu trabalho 3 pilares com os meus alunos. O primeiro pilar eu trabalho o pilar da mentalidade, o segundo eu trabalho o pilar do equilíbrio e o financeiro, e o terceiro eu trabalho o ataque às dívidas. Normalmente o aluno chega para mim afoito e querendo atacar logo as dívidas. Isso é normal, isso pode acontecer, isso aí é normal de acontecer. Só que não adianta a gente atacar as dívidas sem mudar a mentalidade da pessoa, sem mudar a mentalidade do aluno. Por quê? Porque senão ele vai pagar as dívidas e vai fazer o quê? Vai contrair novas dívidas, porque a mentalidade dele não mudou. Então é muito importante que você tenha entendimento e principalmente de crenças que você trouxe da sua infância, como você pensa sobre o dinheiro, quais são as influências emocionais que o dinheiro causa para você. Tudo isso eu trato nas 3 primeiras sessões da minha mentoria. Depois eu falo de equilíbrio orçamentário e financeiro, eu falo sobre controle, sobre planilhas, e depois nós vamos fazer o ataque às dívidas, tá? Então, por onde que eu começo? Né? Falando agora do ataque às dívidas. Primeira coisa, enfrente. Liste todas as suas dívidas. Como assim? Essa é uma fase muito difícil para as pessoas. Por quê? É uma fase de enfrentamento. Você sabia que uma das dores das pessoas que devem também é que ela tem medo de abrir uma fatura de cartão de crédito quando chega para ela? Gente, isso acontece, isso é normal. Não é normal, né? Isso é comum de acontecer. Normalmente chega uma conta para a pessoa pagar, ela está tão endividada que ela não consegue nem abrir aquela conta e saber o valor. Ela não consegue ir no caixa do banco tirar um extrato, porque ela tem medo do que vai vir lá de saldo negativo para ela. Então, essa fase de liste todas as suas dívidas parece que é simples, mas não é. É uma fase de muito enfrentamento pessoal, é uma fase de muitas dores, é uma fase de muito embate da pessoa com a dívida dela. É uma fase que é o primeiro passo que essa pessoa tem para começar a resolver a situação financeira e de dívidas dela. Então, primeiro passo, enfrente, liste as suas dívidas, anote para todas as pessoas que você deve. Eu devo o banco, eu devo o cartão, eu devo a fatura da loja X, eu devo para alguém da minha família, eu devo para algum amigo. Anote tudo, coloque o nome da pessoa e coloque o valor que você deve. Esse é o primeiríssimo passo para a gente começar a resolver a sua situação financeira. O segundo passo é entenda cada dívida sua. Como assim entenda cada dívida sua? Você tem que ter clareza. Uma vez que você enfrentou e foi atrás para saber os valores e para quem você deve, você tem que ter agora clareza para quem que você deve. Por quê? Nós vamos começar a trazer prioridades de pagamento, né? E é muito importante que você entenda isso. Então, uma vez que você listou, uma vez que você teve clareza de quanto você deve, já é um passo fundamental para a gente começar a resolver. Ah, Léo, eu fiz uma lista aqui, eu estou devendo 25 mil e eu só ganho 4 mil. Calma,
Acontece, e tem como a gente resolver cada uma das suas dívidas da maneira correta e da maneira onde a gente precisa atacar primeiro para se resolver, tá? Terceiro passo, entenda sobre os seus ganhos. Quanto você ganha por mês? Seu salário é fixo? Seu salário é variável? Você é autônomo? Você é profissional liberal? Você é um funcionário público? Como funciona a sua renda? Né? Então, é muito importante que você liste as suas fontes de renda ou a sua fonte de renda. Eu ganho 4 mil fixos por mês, ok. Eu sou autônomo, tem mês que eu ganho 2 mil, tem mês que eu ganho 3, tem mês que eu não ganho nada, tem mês que eu ganho 6, ok. Nós vamos fazer a média dos seus 6 últimos meses de salário. Eu sou profissional liberal, ok. Então nós vamos também trabalhar com a média dos seus ganhos. Então nós precisamos entender a sua origem de renda. Por quê? Entendendo a sua origem de renda e quanto você ganha por mês, nós vamos começar a ter um planejamento de como nós vamos atuar frente aí a cada uma das dívidas. O quarto passo, entre em contato com seus credores. Cada um que você deve. Por quê? Uma vez que você sabe para quem você deve, uma vez que você já listou as dívidas e os valores, uma vez que você já sabe quanto você ganha, você já tem uma clareza de quanto você pode se comprometer por mês para começar a atacar algumas dívidas. Então é hora de você começar a ligar nos bancos, ligar na empresa de cartão, ligar para pessoas que você conhece, ligar em lojas e entender quais são as condições de renegociação dessas dívidas. E os bancos eles vão te falar, para você pagar hoje tem um desconto de tanto, a gente pode parcelar em tanto. Todas as empresas têm renegociações de dívidas e tem planos de renegociação, onde você pode pagar parcelado ou você pode pagar à vista com descontos. E é muito importante que você entenda o cenário de cada credor seu e o que ele está te oferecendo para que você possa ter clareza do quanto do seu orçamento mensal você pode se comprometer e cumprir com esse credor que você está devendo, tá bom? Outro fator muito importante que eu falo com meus alunos: troque sempre uma dívida cara por uma dívida barata. Como assim, Léo? Por exemplo, uma dívida de cartão de crédito hoje, ela pode chegar a 300% de juros ao ano. O cheque especial ele pode chegar a 280% ao ano. Gente, isso é um absurdo, isso é muito alto. Então, se você continua pagando o mínimo da fatura do seu cartão, se você às vezes não paga a fatura do seu cartão e ela vai gerando juros sobre juros, que a gente chama de bola de neve, né? Você pode pagar até 300% de juros ao ano. Gente, isso aí é surreal. Então, o que eu oriento muito meus alunos? Troque essa dívida cara por uma dívida barata. Você consegue fazer um empréstimo mais barato, com taxas baratas? Você consegue fazer um empréstimo consignado? Você consegue refinanciar o seu veículo, por exemplo, com uma taxa de juros mais barata e você vai lá e quita essas dívidas mais caras? Então isso é trocar uma dívida cara por uma dívida mais barata. E depende muito da situação de cada pessoa, do momento de cada um e de como isso pode acontecer. Tá? Então a mentoria financeira ela te ajuda com isso. Ela te traz caminhos, norte e orientação de como você pode fazer isso. Tá? A última dica que eu dou também é a seguinte: participe dos feirões limpa-nome. As empresas normalmente nos finais de ano, elas abrem possibilidades para que você possa participar dos feirões. Elas abrem possibilidades de renegociações bastante agressivas e bastante interessantes para quem está devendo. Então fique atento, entre aí nos portais do Serasa, entre aí nos canais de comunicação das empresas e veja quais são as possibilidades de pagamento da sua dívida. Isso é muito importante que você entenda. Então, essas dicas são muito valiosas. Por onde começar, eu diria que é por aí, né? Você precisa enfrentar, passar pelo momento de enfrentamento, levantar suas dívidas, levantar o nome de cada um para quem você deve o valor. Depois você vai ligar e começar a entender possibilidades de pagamento, de renegociação, a condição de pagamento de cada um dos seus credores. Se precisar, troque dívidas caras por dívidas mais baratas e participar aí dos feirões limpa-nome, tá bom? Tem mais uma pergunta aqui que é o seguinte: essa pergunta é muito interessante. Eu devo para muitas empresas, para muitas pessoas, para muitas situações. Quem que eu pago primeiro? Bom, existe uma regra de pagamento de dívidas que eu quero te mostrar aqui, tá? A primeira dívida que você vai pagar são as dívidas
primeiro, antes de falar das dívidas, eu quero te falar o seguinte: você tem sempre que pensar na sua segurança, sua e da sua família. O que é a segurança sua e da sua família? Você não pode ficar sem condições de sobrevivência, você não pode ficar sem dinheiro, você não pode ficar sem conseguir gerar suas receitas, tá? Então, eu costumo dizer assim, ó, a primeira conta que você vai pagar são as contas essenciais. É conta de água, é conta de luz, são contas que comprometem. Não adianta você pagar a fatura do seu cartão de crédito porque o juro é alto, se amanhã vai vir alguém da empresa de energia e vai cortar a sua energia elétrica. Como você vai ficar na sua casa, com a sua família, com seus filhos sem energia? Mesma coisa com a conta de água, né? Mesma coisa com despesas essenciais. Como que você vai pagar se você tem que fazer uma compra do supermercado? Então pense primeiramente na sua segurança. Esse é o primeiro fator. A segunda conta que você vai pagar por ordem de importância são as contas que têm bens como garantia. Como assim, Léo? Por exemplo, a sua casa, a prestação da sua casa, ela tem um bem como garantia. Então ela tem que ser paga primeiro. O seu carro, ele é um bem como garantia. Se você não pagar a prestação do seu carro pode vir a ser retomado e vai para leilão. Então é uma despesa muito importante que tem que ser paga. Uma conta de condomínio, a despesa do condomínio é também uma conta com garantia real. E você pode inclusive perder o seu apartamento se o condomínio entrar numa ação contra você. Então essas contas que têm bens como garantias, que tem fiador, que tem bens atrelados à garantia, tem que ser pago primeiro, primordialmente. Por quê? Porque são contas que você pode perder o seu bem. Então, primeiro, essenciais, a sua sobrevivência, que lidam diretamente com a sua segurança. Segundo, contas com bens como garantia. Terceiro, contas com juros maiores. Aí sim, entra cartão, entra cheque especial, entra empréstimos bancários. Por quê? Porque banco, normalmente vai te cobrar um juro mais alto, mas é uma dívida de risco baixo. Não vai acontecer nada com você. Ah, meu nome vai ser negativado. Sim, seu nome vai ser negativado, mas fora o seu nome ser negativado, o banco não pode fazer nada contra você. Ele não pode tomar nada, ele não pode fazer nada que vá te prejudicar se você estiver devendo a fatura do cartão de crédito. Então, esse é o terceiro. E normalmente, quanto mais atrasado esse tipo de dívida de banco, mais desconto o banco pode te dar. Então isso te ajuda muito na sua manutenção, na sua segurança familiar. E, em quarto lugar, você vai pagar as dívidas com juros menores. Então são parecidas com essas terceiras aí de bancos, porém com taxas de juros menores. São dívidas de lojas, crediários que você pegou. Então, mas isso também, pessoal, tem muito a dívida, ela tem muito a ver com o sentimento. Vou te dar um exemplo. Você deve o talão de água, você deve o talão de luz, você deve a prestação da sua casa, do carro e deve a alguém da sua família. E normalmente, quando eu atendo meus alunos, eu pergunto para eles assim: quais dessas dívidas que está doendo mais para você? Quase 100% das pessoas respondem assim, ó, essa da minha família que eu estou devendo. Então, obviamente você vai pensar na sua segurança, você vai pagar a conta de luz, igual eu falei aqui, do supermercado, você vai pagar contas com bens como garantia, mas você vai colocar a conta do seu familiar que você deve também como prioridade 1 ou 2 para você liquidar, porque é uma dívida que tem sentimento, é uma dívida que dói muito para quem está devendo. E é muito importante que você comece a ter sentimentos bons de que você está começando a colocar a sua vida financeira em dia. E quando mexe com o sentimento de colocar alguma situação financeira, familiar em dia também, isso aí é um passo muito importante para que você saia das dívidas, tá? E uma última pergunta que eu respondi aqui é: como criar o meu controle de gastos? Normalmente você começa registrando as suas despesas, você começa registrando as suas contas, você começa entendendo como é que funciona a dinâmica financeira da sua casa, a sua dinâmica financeira pessoal. Eu partiria em primeiro lugar, quanto que é o meu custo mensal? Quanto que eu gasto com moradia, quanto que eu gasto com alimentação, quanto que eu gasto com transporte, quanto que eu gasto com lazer, quanto que eu gasto com estudo, quanto eu gasto com meus filhos. Então isso já é um passo para você começar a levantar e fazer uma planilha ou fazer uma anotação no papel, ou tem os aplicativos hoje que te orientam e te ajudam com isso. É você entender quais são os seus gastos mensais
por setor, por área da sua vida e como eles estão distribuídos em cada área da sua vida. E você vai ter uma noção como administrar isso. Né? Existe um método que eu chamo ele de 50, 30, 20. Né? 50% das suas despesas mensais tem que estar alocada em custos de sobrevivência, né? Que a gente chama de sobrevivência. 30% são custos variáveis e 20% eles podem ser destinados a aplicações financeiras ou reservas para pagamento de dívidas, tá? Então, faça o seu orçamento, entenda por setor quanto que você deve e quanto você tem comprometido em cada área, em cada setor da sua vida. Em segundo lugar, comece a registrar os seus gastos diários, comece a anotar quanto você gasta por cada dia que você... Né? Por exemplo, quanto que eu gastei ontem? Ontem eu comprei isso, isso, isso. Chega na sua casa e anota. Hoje, quanto você vai gastar hoje? Comece a anotar os seus gastos diários. A anotação do gasto diário, ela é importante para você entender para onde está indo o seu dinheiro, para onde você está gastando, e também ela traz um sentimento, ela traz um sentimento do seu gasto. Por que eu estou gastando tanto nessa área? Por que eu estou gastando tanto com isso? Então você começa a trazer novos caminhos e novos processos para que você gaste menos. Vou te dar um exemplo. Você trabalha no shopping e você tem o hábito de almoçar na praça de alimentação do shopping todo dia. Então você vai gastar ali 20, 30 reais todo dia de almoço. Chega no final do mês, você vai olhar no seu cartão, você vai falar assim, nossa, mas eu gastei 800 reais, eu gastei 1.000 reais só com almoço. Então, você não precisa esperar chegar ao final do mês. À medida que você vai anotando todos os dias quanto você está gastando com almoço, você vai ver que está ficando caro e você vai procurar alternativas. Talvez você vai almoçar em outro lugar mais próximo do shopping que seja mais barato, você vai levar a comida da sua casa. Então, esse controle financeiro de gastos diários, ele te traz um sentimento de como que você pode administrar melhor o seu dinheiro. Em terceiro, tem uma planilha, tem um planejamento financeiro para você. O que você quer realizar com o seu dinheiro? Né? Para que você trabalha? Quanto do seu dinheiro tem que sobrar por mês para que você comece a realizar algum sonho que você tem? Então, a planilha, o planejamento, ele é muito importante. E eu falo isso para os meus alunos. O primeiro boleto que você deve pagar chama-se o seu nome. Você tem que se pagar primeiro. Por quê? Porque precisa construir sua reserva de emergência, que é um outro tema que nós vamos falar mais para frente. A sua reserva de emergência, ela tem que garantir para você de 6 a 12 meses o seu custo de vida mensal. E isso você precisa começar a retirar do seu ganho mensal para que você comece a construir a sua aplicação financeira, a sua reserva de emergência. Seja inicialmente para pagamento das dívidas, planejamento das dívidas, ou seja para que você comece a fazer a sua reserva de emergência futura, tá? Então, tenha planejamento com o seu dinheiro, faça um planejamento orçamentário, isso vai te ajudar muito na condução da sua vida financeira. Bom, pessoal, por hoje é só. Eu espero que as orientações tenham sido boas para vocês, tenham te ajudado bastante. E caso vocês tenham alguma dúvida, podem me chamar no direct. Um abraço e até o próximo vídeo.